Bom dia, meus queridos irmãos, graça e paz a todos. Tenham todos um abençoado dia, em nome do Senhor Jesus. Nós então vamos dar início a mais uma meditação na palavra do Senhor e que o Senhor possa estar nos abençoando nesta manhã. Gostaria de convidar todos a abrirem suas Bíblias em Salmos 103, no versículo 19, onde nós vamos estar fazendo a nossa meditação agora pela manhã, agora às 9 horas da manhã. Salmos 103, versículo 19, que diz: Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Oremos. Senhor nosso Deus, soberano Pai, Senhor, gratidão, Senhor Deus, por este dia, Pai Santo, do qual o Senhor nos concedeu graça, Senhor Deus, nos concedeu, Senhor Deus, a oportunidade de nos levantarmos mais uma vez e que neste dia, Pai Santo, nós venhamos glorificar o Teu santo nome. Que nós não venhamos, Senhor Deus, nos esquecer de Ti, mas em tudo, Senhor Deus, glorificar o Teu santo nome. Obrigado por tudo, Pai, e fale conosco esta manhã. Fale aos nossos corações toda a Tua vontade, Senhor Deus, que nós não venhamos, Senhor Deus, nos esquecer de Ti. E essa oração que te peço, agradecido não por mim, mas em nome santo de Jesus. Amém, amém e amém. Para o tema desta reflexão, desta manhã, Deus está no controle do universo. Deus está no controle do universo. E nós devemos dar graças a Deus porque Deus está no controle do universo. Como diz o nosso texto, nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono e o seu reino domina sobre tudo. Não há nada em que o reino de Deus não tenha domínio. Não há nada, absolutamente nada. O governo do mundo está debaixo daquele que tem as rédeas do universo. Embora nós estamos no mundo, o mundo ele não está solto ao seu bel prazer, mas está debaixo do governo de Deus. Está sobre o domínio do Criador de tudo. Não há nada que esteja ausente do seu poder. Não há nada que esteja ausente do seu domínio. Ele tem o poder sobre todas as coisas criadas, pois ele fez todas as coisas. Em Romanos 9, versículo 6, a parte A, diz que nós não venhamos pensar que a palavra de Deus tenha falhado. Por mais que nós passamos por dificuldades, por mais que nós passamos por problemas, a palavra de Deus não falhou em nenhum momento. Deus tem o domínio sobre todas as coisas. Nós podemos até mesmo nos espantar com algumas coisas, e é claro, nós podemos nos espantar com algumas coisas quando nós não conhecemos a palavra de Deus. Aí nós podemos então nos surpreender com algumas coisas. Mas a palavra de Deus, ela deixa às claras todas as coisas que vai acontecer. Mas graças a Deus, Deus tem o poder, Deus tem o domínio e Ele está no controle do universo, onde nada sai do seu controle, nada sai do seu domínio. Os reis têm seus tronos terrenos. Os reis terrenos têm seus tronos na terra, mas o texto diz que Deus estabeleceu o seu trono nos céus. É dos céus que o Senhor governa. É dos céus que o Senhor exerce domínio e poder sobre a sua criação. Ele tem, então, tudo em suas mãos, e que nada venha e que nada pode fugir ao controle de Deus. Gostaria que todos tivessem atenção para os pontos da reflexão. Em primeiro lugar, Deus estabeleceu o seu trono fora do alcance da corrupção. Segundo, o governo de Deus possui todo o domínio. E terceiro, Deus está no controle do universo.
Deus estabeleceu o seu trono fora do alcance da corrupção. Nós não podemos nos aproximar do trono de Deus, do trono eterno de Deus. Ele está fora do nosso alcance. Ele está fora do alcance da corrupção humana e de tudo que se encontra em corrupção. Deus estabeleceu seu trono fora do nosso alcance. O trono de Deus sempre existiu e sempre esteve longe da corrupção. Sempre esteve longe da decadência moral da humanidade. Então é do céu. E algo muito interessante que as Escrituras diz é que ninguém subiu ao céu senão aquele que desceu. Então, se ninguém subiu ao céu senão aquele que desceu, e que o trono de Deus foi estabelecido no céu, então é impossível que alguém se aproxime desse trono sendo essa pessoa corrupta, uma vez que as Escrituras diz que tais pessoas não entrarão no reino dos céus. A corrupção não se aproxima de Deus e a corrupção ela não se aproxima do trono de Deus. Ele está longe desse domínio. Nós temos os nossos reinos terrenos e que esses reinos terrenos podem ser furtados. Esses reinos terrenos eles podem ser roubados, eles podem ser destruídos, mas o reino de Deus ele não pode ser destruído. O trono de Deus ele não pode ser roubado. Ninguém se assenta no trono de Deus senão o próprio Deus. Ele tem todo o domínio sobre isso. E a palavra de Deus condena muitas práticas com relação a isso. Por isso, não entra corrupção e não há corrupção, nem se aproxima a corrupção do trono de Deus. E como as Escrituras está recheada desses pontos, então eu trouxe alguns textos de Efésios 5:5, Apocalipse 22:15 e 1 Coríntios 6:9-10. Ele vai falar então da corrupção humana, dos ladrões, dos cães, dos sodomitas, essas pessoas que não entram no reino dos céus. Então o governo de Deus possui todo o domínio. Querendo ou não, Deus tem todo o domínio e nós deveríamos nos alegrar que Deus tem todo o domínio. Tudo o que vem a acontecer não foge ao controle de Deus. Deus está dominando todas as coisas. Deus está no controle de todas as coisas. Nada do que nada do que aconteceu ou venha acontecer causa surpresa em Deus. Deus não fica surpreendido com qualquer coisa. Deus não se surpreendeu com o fato desse Covid-19 ter surgido. Deus não está surpreso com a quantidade de pessoas desesperadas com essa situação. Nada foge do controle de Deus, nada foge, e nem causa surpresa em Deus. Deus não apenas permite que as coisas aconteçam, como decreta todos os fatos. Deus não apenas permite isso, como Ele está decretando que as coisas aconteçam. Talvez a palavra decretar cause espanto em algumas pessoas, mas a palavra de Deus diz que Ele decreta coisas. E as coisas que Deus decretou, isto vai acontecer. Está acontecendo e vai acontecer. Então não é para nos causar espanto, mas deve nos causar alegria, porque o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, Ele não apenas tem domínio sobre todas as coisas, como Ele também decreta todas as coisas, e todas as coisas acontecem de acordo com a sua vontade. Nada foge da vontade de Deus. Nós vamos entender também alguns casos, como por exemplo, Isaías 46:10, a palavra diz que Deus fará toda a sua vontade. Deus não apenas revelou as coisas que aconteceu, como também as coisas que ainda vai acontecer, e que Deus faz toda a sua vontade. Não é algo anormal entender que Deus faz todas as coisas de acordo com a sua vontade. Ele é soberano
e ele tem o controle de todas as coisas e ele faz todas as coisas de acordo com a sua vontade. Isso é que nos alegra e nos conforta, porque nada foge do controle de Deus, do Altíssimo. Um outro ponto é a vinda do anticristo. Deus não apenas permite que o anticristo surja, como ele decretou que o anticristo iria surgir. Agora, vamos imaginar que o anticristo não venha. E a palavra de Deus tenha falhado com relação a isso. Porque ele apenas não permitiu, ele decretou que vinha acontecer. E vai acontecer. Nós cremos que vai acontecer. Porque as Escrituras dizem que vai acontecer. Então ele não apenas permite, como ele decreta, e vai acontecer. O anticristo vai vir. O anticristo vai surgir. Ele não apenas permitiu, como ele decretou que isso vai acontecer. E nós cremos que vai acontecer. Não é apenas uma permissão, porque se fosse apenas uma permissão, pode ser que ele não viria a aparecer. Mas é um decreto de que não pode ser falhado. Assim também, o fim do pecado sendo a morte. Também Deus decretou que o fim do pecado é a morte. No decorrer de toda a história, no final de tudo, o fim do pecado será a morte. Ele deixa isso bem claro em Ezequiel 18, versículo 20. O fim do pecado é a morte. Vai ser a morte. É a morte. E isso também não vai falhar. Isso também não é apenas uma permissão de Deus, como é um decreto de Deus. Deus decreta toda a sua vontade. O dilúvio não foi apenas uma permissão de Deus, mas um decreto de Deus. O povo ser cativo, ir cativo para a Babilônia, não foi apenas uma permissão de Deus, mas um decreto de Deus. E todos os seus decretos irá acontecer. A vontade de Deus, ela é soberana. Tudo que Deus desejou fazer, tudo que Deus quis fazer, tudo que Deus fez está debaixo do seu controle. Nada foge ao seu controle. Também a não separação do homem de Deus. Ninguém pode nos separar do amor de Deus. Isso também não é apenas uma permissão de Deus, mas um decreto de Deus. Nada pode nos separar do amor de Deus. Então, há coisas boas decretadas, assim como as coisas ruins decretadas. E as coisas ruins aos nossos olhos naturais. Porque a palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. Independente de qualquer coisa, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. E o decreto de nada pode nos separar do amor de Deus. Isto é tão claro, isso é tão verdadeiro quanto o decreto de Deus com relação ao dilúvio, a terremotos, a anticristo, as coisas finais. Isso é tão decretivo, o amor de Deus, como também com relação à não separação. Tanto apartai-vos de mim como vinde a mim também não é apenas algo permissivo, mas um decreto, e isto vai acontecer. Então, graças a Deus, tudo está debaixo do controle de Deus. Deus tem um domínio sobre a sua criação. Deus tem todo o poder sobre as coisas que Ele criou. Aquele que começou a boa obra irá concluir. Ele não apenas começou, mas irá concluir. Não é como os nossos governos que começa um trabalho, começa um projeto e não conclui. O Deus que começou o projeto, ele irá concluir. Ele não irá falhar nos seus projetos. Ele nunca falha. Os seus planos não podem ser frustrados. Por isso, tudo que Deus determinou irá acontecer. Tudo que Deus planejou vai acontecer. Não há nada que venha acontecer que seja algo de espanto ou de admiração à vista de Deus, já que tudo que vem acontecer não foge do seu controle. Ele não apenas viu, como ele estabeleceu as coisas que irá acontecer, está acontecendo e irá acontecer.
Deus está no controle do universo. Isso é bastante confortável aos nossos corações. Deus está no controle do universo. Ele jamais perdeu o controle das coisas. Ele jamais falhou nos seus projetos. Ele jamais falhou nos seus planos. Para que ele viesse então corrigir as coisas. Tudo aconteceu de acordo com a sua vontade. Tudo vai acontecer de acordo com a sua vontade. Então ele está no controle do universo. A palavra em Isaías 45:7 diz que Deus faz tudo. Deus faz tudo. Vamos abrir as nossas Bíblias em Isaías. Isaías capítulo 45, no versículo 7. 45, versículo 7. Na palavra de Deus, que diz: Eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu, Senhor, faço todas estas coisas. Então, aquilo que parece ser ruim para nós, ainda assim são coisas que Deus fez, Deus decretou que iria fazer, e ao mesmo tempo é bom para nós, porque tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Agora, as Escrituras é clara, para o bem daqueles que amam a Deus, para aqueles que de fato amam verdadeiramente a Deus. Para essas pessoas concorrem para o bem. E nós não podemos nos descuidar desta verdade. Imagine então Deus lhe entregando as rédeas do universo. E vamos imaginar então que Deus nos entrega as rédeas do universo. Agora imagine tudo que existe debaixo do seu governo. Acredito que nós, evidentemente, iríamos falhar. Nós iríamos perder o controle das coisas, como nós perdemos o controle do nosso dia a dia. Nós não podemos ter o controle do universo, até porque nós não temos direito nem mesmo controle, às vezes, em nossa própria casa. Mas nada foge do controle de Deus. Nada foge da vontade de Deus. Deus, ele tem o domínio e ele está dominando todas as coisas, de acordo com a sua vontade santa, de acordo com a sua vontade soberana, de acordo com aquilo que ele deseja que venha a acontecer e vai acontecer, mas tudo para a glória de Deus. Graças a Deus, ele tem o domínio em suas mãos de tal maneira que nada foge do seu controle. Ele não divide a sua glória com ninguém. Nada foge do seu controle. Ele não divide o seu trono. Ele não divide a sua glória com ninguém. Ainda que ele derrame graças sem medidas sobre aqueles que o amam, derrame misericórdia sobre justos e injustos. O controle do universo está sobre os cuidados de Deus, sobre a sua própria vontade, sobre o seu próprio desejo, de tal forma em que nós não precisamos nos preocupar com as coisas que vêm acontecer. Nós precisamos nos lembrar apenas do texto de Êxodo 14:14, onde o Senhor pede que nós apenas nos acalmamos. Acalme-se, não se desespere, deixe que eu luto por vocês. Nós queremos lutar uma luta que não é nossa. Nós queremos lutar uma luta do qual nós sabemos que sozinhos nós iremos perder. Mas nós precisamos confiar que Deus tem o domínio de todas as coisas. Ele tem o controle de todas as coisas. E Ele vai fazer todas as coisas de acordo com a sua vontade. A sua vontade é boa, a sua vontade é santa. E não há nada que nós possamos fazer senão adorarmos a este Deus que tem todo o poder e tem todo o domínio. O restante do Salmo 103,
19, a partir do versículo 20 ao 22, diz: Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executais as suas ordens e lhe obedeceis a palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que fazeis a sua vontade. Bendizei ao Senhor, vós, todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendizei, ó minha alma, ao Senhor. O restante do texto vai mostrar que Deus tem o poder, Deus tem o domínio sobre todas as coisas. Bendizei aqueles que são dominados por Deus. Nós fazemos parte do domínio de Deus. Bendizei ao Senhor todas as suas obras, né? Todos aqueles que estão debaixo da ordem de Deus. Então, nós devemos nos alegrar porque Deus tem o poder. Ele tem tudo sob controle. Nós precisamos nos alegrar nesse Senhor. Ele tem o controle do universo. Em 1 Crônicas 29:11 diz: Ó Senhor, Tu é a grandeza, o poder, a glória, a vitória, a majestade, porque tudo quanto há no céu e na terra a Ti pertence. Ó Senhor, o reino é Teu e Tu governas soberano sobre tudo e todos. Sobre tudo e todos. Então, precisamos nos alegrar nisso. Nós precisamos nos satisfazer na vontade de Deus. A vontade de Deus, ela é boa. A vontade de Deus, ela é santa. Ele não deixou as coisas fora de controle. Ele está no controle. Deus, ele tem todo o domínio. Nós não temos o domínio nem mesmo das nossas vontades. Mas Deus tem domínio sobre todas as coisas e nada pode fugir do seu controle. Nós precisamos nos alegrar e sermos felizes, porque se nós o servimos porque Ele fez com que nós venhamos a servir. Ele tem todo o poder para fazer essas coisas. Ele coloca em nossos corações coisas novas, coisas que nós jamais iríamos entender e jamais vamos entender. Mas tudo nós fazemos para que a glória de Deus ela seja ainda maior. Deus faz todas as coisas para que sua glória ainda seja maior. Deus não apenas decretou os fatos, Ele estabeleceu os fatos. Nós somos salvos porque Deus, então, no seu eterno poder, desejou nos salvar. Nada foge do controle de Deus. Nada jamais pode fugir do controle de Deus. Precisamos urgentemente voltar a Deus. Será que nós conseguimos viver em paz? Será que você consegue viver em paz sem Deus? Será que você consegue dormir à noite e ficar tranquilo sem Deus? Precisamos urgentemente voltar ao Senhor. Precisamos urgentemente invocar o nome de Deus. Isso não é algo que Deus precise, mas é algo que nós precisamos. Precisamos invocar o nome de Deus. Ele não precisa ser salvo, mas nós precisamos ser salvos pela sua graça. Então nós precisamos urgentemente voltar os nossos corações a Deus. Deus ainda está e sempre estará no controle do universo. Ele ainda está e sempre estará no controle de nossas vidas. Nós devemos amar esse Deus que tem todo o domínio. Ainda que nós não venhamos entender os seus planos, todos os seus projetos, Ele está no controle de todas as coisas
Glória a Deus nos céus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado porque nós não estamos sozinhos, Pai. O Senhor governa todas as coisas e tudo não pode fazer a sua própria vontade, Senhor Deus, senão a tua. Tu és soberano, Senhor Deus, sobre a terra, sobre os céus, Senhor Deus, Tu és Senhor. Tu és Senhor, Senhor, de todas as coisas, Pai. Tu és Deus eterno, Tu és Deus soberano e Tu, Senhor Deus, tem as rédeas do universo. Nós não podemos fazer nada que venha, Senhor Deus, fugir. E nada pode nos acontecer, Senhor Deus, senão aquilo que o Senhor permitiu e decretou, Senhor Deus, que venha acontecer. Nós somos, Senhor Deus, gratos porque o Senhor és Deus, porque o Senhor é bom, que o Senhor é misericordioso e um Deus justíssimo em todas as suas decisões. Obrigado por tudo. É essa oração que eu faço, agradecido não por mim, mas em nome santo de Jesus. Amém, Deus. Então, obrigado a todos que têm assistido, né, as lives, né, e felizmente aqui a gente parece que já vamos poder retornar ao templo. Nós iremos retornar à igreja e espero que a cada dia nós possamos nos fortalecer ao nosso Deus, em nosso Deus, perdão, nós possamos nos fortalecer em nosso Deus, que tem cuidado de nós. Nós temos falhado contra Deus, nós temos pecado contra Deus, e ainda assim Ele tem cuidado de nós, Ele tem exercido graça e misericórdia sobre nós, ainda que nós sejamos um povo rebelde e que foge daquilo que nós deveríamos fazer, que era glorificar o santo nome de Deus. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Amém.